Olá, meus amigos, nós estamos iniciando mais uma aula do nosso Catecismo da Igreja Católica. Hoje nós vamos para a nossa sétima aula e iremos falar um pouquinho a respeito do creio. Nós já falamos no encontro passado que o que é o símbolo dos apóstolos, o que é o símbolo niceno-constantinopolitano. Você pode dar uma olhadinha lá na aula 6, se você perdeu. E hoje nós vamos realmente começar a estudar cada um dos artigos do creio, tá certo? Mas antes de nós explicarmos com mais detalhes como é que nós faremos, vamos iniciar o nosso encontro rezando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, nós queremos agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo por mais esta oportunidade que nós temos de meditar a Sua palavra, de compreender aquilo que a Igreja nos ensina. Nós queremos pedir ao Senhor que derrame sobre nós, sobre cada um de nós, sobre mim, sobre você, a força do Espírito Santo, para esse Espírito Santo possa nos conduzir, o Espírito Santo possa abrir a nossa mente, o nosso coração, para que nós compreendamos de verdade os mistérios da nossa fé. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de nós iniciarmos o nosso estudo, gostaria apenas de dar um aviso, que é o seguinte: hoje aqui eu estou gravando na minha casa e está tendo algumas obras aqui em volta, então se você escutar um barulho aí de martelo, serra elétrica, gritos, e fique tranquilo porque são essas pessoas trabalhando aqui em volta, tudo bem? Então não se preocupe se os cachorros latirem, o importante é que nós estejamos realmente em comunhão, nós consigamos compreender e meditar a palavra de Deus. Amém? Ok, então, como eu já estava falando, nós hoje falaremos um pouquinho sobre os parágrafos 198 a 231, tá certo? Estou aqui com a minha colinha, ok? Então, se eu olhar para o lado aqui, você não se incomode também. Nós iniciaremos com o primeiro artigo do creio, tá? O primeiro artigo do creio diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Esse é o símbolo dos apóstolos que nós professamos toda a missa, todo domingo, né? E nós vamos para o parágrafo 1. O parágrafo 1 desta seção do Catecismo da Igreja vai falar apenas sobre as primeiras palavras deste artigo, que são creio em Deus. Creio em Deus. Bom, vamos ver então o que o nosso Catecismo da Igreja vai falar sobre o que significa crer em Deus, quais são as consequências disso para a nossa vida, o que significa para um católico dizer creio em Deus. Esta primeira frase que nós dizemos, creio em Deus, ela é o fundamento para todos os outros artigos de fé. Porque quem não crê em Deus, se eu não creio em Deus, nenhum dos outros artigos de fé, ou seja, todo o restante do creio, não fará sentido para mim. Então, crer em Deus é o princípio de tudo. Eu acredito em Deus, eu creio que Ele existe. Eu creio que Deus é o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Então, esse é o fundamento, né? Quando eu digo creio em Deus, eu estou dizendo que o homem, as criaturas, o céu e a terra, eles são consequência desta existência de Deus. O credo niceno-constantinopolitano, ele vai trazer um acréscimo a este creio em Deus. Ele vai dizer, creio em um só Deus. O que significa para nós crer em apenas um só Deus? Lá no livro do Deuteronômio, por exemplo, no capítulo 6, do versículo 4 ao 5, vai dizer assim: ouve, ó Israel,
o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então a palavra de Deus lá em Deuteronômio já está dizendo que só existe um Deus. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não há vários deuses, como os gregos lá acreditavam, né? Quando nós temos lá o paganismo que professava a fé, digamos assim, na sua mitologia, em vários deuses, nós cristãos acreditamos em apenas um Deus. Israel já é um povo monoteísta, ou seja, um povo que acredita num único Deus, diferente dos povos vizinhos a Israel que professavam a fé em vários deuses, que são os povos politeístas. Ainda em Isaías, no capítulo 45, no versículo 22, nós lemos: Voltai-vos para mim e sereis salvos, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 45, Deus está dizendo: Voltai-vos para mim, porque eu sou o único Senhor e não há outro além de mim. Nós não cremos em vários deuses. Então nós pegamos o Evangelho e Jesus vai dizer que Ele mesmo é Deus, Ele é o Senhor. Nós podemos conferir isso no Evangelho de São Marcos, no capítulo 12, do versículo 35 a 37, quando Jesus ele mostra para aquelas pessoas que Ele é superior a Davi. O próprio Davi o chamou de Senhor. Então Jesus é Senhor. E quando nós usamos essa palavra Senhor, nós estamos nos referindo a Deus. Toda vez que no Evangelho você lê a palavra Senhor com S maiúsculo, nós estamos se referindo, o Evangelho está se referindo a Deus. Quando aquelas pessoas chamavam Jesus e falavam Senhor, elas estavam aplicando esta palavra que vem lá do hebraico, que é a palavra Adonai, Senhor, ou do grego Kyrios. Toda vez que nós lemos essa palavra aplicada a Jesus, nós podemos entender que aquelas pessoas estavam chamando Jesus de Senhor de Deus. Portanto, elas reconheciam a divindade de Jesus. É claro que ainda de uma forma não muito precisa, né? É claro que eles não compreendiam de uma forma plena ainda esta divindade de Jesus, mas ao chamar Jesus de Senhor, eles estão dizendo Jesus é Deus. É importante dizer o seguinte, que a fé em Jesus como sendo Deus e também no Deus de Israel não contraria a fé no Deus único, porque nós, católicos, cremos num único Deus, em três pessoas. Então nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso você pode ler no seu catecismo aí, no parágrafo 202, nós temos uma citação do Concílio de Latrão que diz o seguinte: cremos firmemente e afirmamos simplesmente que há um só verdadeiro Deus eterno, imenso e imutável, incompreensível, todo-poderoso e inefável, Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas, mas uma essência, uma substância ou natureza absolutamente simples. Então, a fé no Deus único não é contrariado pelo dogma da Santíssima Trindade. Nós cremos que nós temos um só Deus. Um Deus em três pessoas é o famoso mistério da Trindade. Santo Agostinho vai falar muito sobre esse grande mistério. Você pode procurar os escritos de Santo Agostinho a respeito da Trindade. Também São Tomás de Aquino vai falar. E é muito interessante a comparação que eles fazem, por exemplo, a respeito do fogo, né? Quando se fala da Trindade. Deus é um fogo, uma grande chama. Mas quando você, por exemplo, compartilha este fogo, você pega lá uma outra vela, acende aquele fogo, você tem um fogo agora seu, né? Você tem um outro fogo, mas ao mesmo tempo ele é o mesmo fogo. É o mesmo fogo daquela grande chama. E depois você pega uma outra vela e acende uma outra chama, retira. Esse fogo agora é um fogo pessoal, mas não deixa de ser o mesmo fogo daquela grande chama inicial. Então a Trindade é este mesmo fogo, mas, digamos assim, entre aspas, repartido em três pessoas, né? Só que nem seria adequado dizer repartido, porque Deus ele não é repartido, né? Deus é o mesmo, Deus é inseparável de si mesmo. Um Deus em três pessoas. Você pode ler mais sobre o mistério da Trindade. Isso não tira de nós a crença no Deus único. Ou ainda aquela comparação com o Sol.
né? Creio que foi São Tomás que falou que Deus seria o Sol, o grande Sol, o raio de luz seria Jesus, o Filho, então o Sol é o Pai, o raio de luz é o Filho, e aquela ponta daquele raio que nos atinge é o Espírito Santo. Os três são a mesma coisa, mas em perspectivas diferentes, ok? Enfim, é difícil a gente, né, explicar profundamente o mistério da Trindade em tão pouco tempo. Ok, continuando. Esse Deus que é único, que é uno, que é Trindade, ele revela o seu nome. E nós podemos entender o seguinte, que quando alguém revela o seu nome, primeiro, ele está exprimindo a sua essência, a sua identidade e o sentido de sua vida. No Antigo Testamento, todo nome que era dado, ele tinha um significado com relação à missão que aquela pessoa tinha, certo? Por exemplo, quando Jesus mesmo troca o nome de Simão para Pedro, ele está indicando com o nome Pedro, que significa pedra ou rocha, está indicando a missão de Pedro, que é ser o fundamento da igreja, a pedra sobre a qual Jesus mesmo edificaria a sua igreja. Portanto, ele indica, ao mudar o nome de Simão para Pedro, a missão de Pedro, a missão que Pedro agora recebe. E Deus, lá para Moisés, na sarça ardente, ele vai revelar o seu nome. E eu gostaria de ler com você esta passagem em que Deus revela a Moisés o seu nome. Pode ser que você não conheça esta passagem, então eu vou ler para que você, a partir de agora, fique conhecendo. Nós vamos para o livro do Êxodo, no capítulo 3, e vamos ler desde o versículo 1, tá bom? Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Conduziu as ovelhas para além do deserto e chegou a Horebe, a montanha de Deus. O anjo de Yahvé lhe apareceu numa chama ardente no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse Moisés: Darei uma volta e verei este fenômeno estranho. Verei por que a sarça não se consome. Viu Yahvé que ele deu uma volta para ver. E Deus o chamou do meio da sarça. Disse: Moisés, Moisés. Este respondeu: Eis-me aqui. Ele disse: Não te aproximes daqui. Tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porque temia olhar para Deus. E Yahvé disse: Eu vi a miséria do meu povo que está no Egito. Ouvi seu grito por causa dos seus opressores, pois eu conheço as suas angústias. Por isso desci, a fim de libertá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir desta terra para uma terra boa e vasta, terra que emana leite e mel. E aí Deus então começa a dizer que a missão de Moisés, portanto, seria voltar ao Egito para libertar o povo das mãos do faraó. Então Moisés disse a Deus: Quando eu for aos israelitas e disser, o Deus de vossos pais me enviou até vós, e me perguntarem, qual é o seu nome? Que direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou aquele que é. Disse mais: Assim dirás aos israelitas: Eu sou, me enviou até vós. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, nesta passagem fantástica, nós vemos aqui Deus que chama Moisés do meio daquela sarça que pegava fogo e não se consumia. E Deus revela a Moisés o seu nome. Moisés diz: mas quando eu for lá então falar para o faraó, para ele libertar o povo, e ele me perguntar quem te enviou? Que nome eu vou dizer? E Deus diz: diga a eles que eu sou aquele que sou, te enviou. E o catecismo então vai dizer o seguinte, que Deus, quando diz eu sou aquele que sou, ele revela o seu nome, mas ao mesmo tempo ele não revela. Porque como Deus é misterioso, também o seu nome é mistério. O próprio nome de Deus vai revelar que ele é um mistério. Eu simplesmente sou aquele que sou.
Eu não tenho um nome comum, um nome qualquer, um nome como o de vocês. Eu apenas sou. Eu sou aquele que sou desde toda a eternidade. É incrível isso. É incrível. Talvez se alguém fosse inventar uma história dessas, com certeza teria criado um nome poderoso, fantástico. Quem é que naquela época poderia imaginar um nome como esse? Então nós podemos ter aqui a certeza de que Deus, ele revela o seu nome. E depois nós vamos chamá-lo de Yahvé. Né? Na Bíblia, por exemplo, a tradução da Bíblia de Jerusalém, nós temos esse nome, Yahvé. Na Bíblia pastoral, nós vamos ter Javé. Enfim, é o nome de Deus. Yahvé, que significa aquele que é. Eu sou aquele que sou. É interessante também que no Antigo Testamento, depois que eles receberam esta revelação do nome do Senhor, do nome de Deus, os israelitas, eles, por respeito ao santo nome de Deus, e depois Moisés vai receber aí esse grande mandamento que é de não falar o nome de Deus em vão, de guardar o nome de Deus, os israelitas, por tanto respeito que tinham a esse santo nome revelado, quando eles liam as Escrituras do Antigo Testamento, eles não pronunciavam o nome de Deus. Eles não diziam o nome de Deus, Yahvé, eles não falavam. Tamanho respeito que eles tinham. Então, no lugar, eles colocavam a palavra Adonai. Adonai significa Senhor. Então, toda vez que o nome de Deus ia aparecer, eles liam Adonai no lugar. O nome estava lá escrito, mas na hora de pronunciar, eles não pronunciavam, porque o nome de Deus é santo. Então, eles diziam Adonai. E que no grego depois vai ser Kyrios, que inclusive quando você pega o grego, porque o Novo Testamento praticamente todo foi escrito em grego, então nós vamos ter, quando se refere a Jesus, toda vez que se refere a Jesus, vai se chamar Kyrios, que significa Senhor, que significa Adonai, que significa Deus, que significa aquele que sou. Então o catecismo vai prosseguir dizendo o seguinte, que este Deus que se revela, quem ele é? Ele é um Deus de ternura e de compaixão. Apesar da infidelidade dos israelitas, diante da grande aliança que Deus havia feito com eles, Deus permanece fiel, Deus tem compaixão, Deus conduz o povo no deserto, Deus conduz o povo por meio dos profetas, entrega a eles a terra prometida e vai conduzindo esse povo, promete o Messias e muito depois, na plenitude dos tempos, o próprio Deus se faz homem como nós para poder falar a nossa linguagem, para poder dizer que nos ama, para poder olhar nos nossos olhos e dizer que Ele é amor. São João depois vai dizer isso, né? Deus é amor. Deus permanece, portanto, fiel ao seu povo, fiel à sua aliança. Ele mesmo diz, eu não sou como vocês. Eu não sou homem, eu sou Deus. Também o catecismo diz que só Deus é. Só Ele é eterno. Deus é eterno, superior a toda criatura, superior a toda inteligência. Deus é eterno. Vou ler com você o parágrafo 212. Diz assim: ao longo dos séculos, a fé de Israel pôde desenvolver e aprofundar as riquezas contidas na revelação do nome divino. Deus é único, fora dele não há deuses. Transcende o mundo e a história. Foi ele quem fez o céu e a terra. Eles perecem, mas tu permaneces. Todos ficam gastos como a roupa, mas tu existes e teus anos jamais findarão. Está no Salmo 102. Nele não há mudança nem sombra de variação, como vai dizer São Tiago na sua carta. Ele é aquele que é, desde sempre e para sempre, e é assim que permanece sempre fiel a si mesmo e às suas promessas. O nome de Deus é inefável, o nome de Deus é superior à nossa inteligência, Deus é superior a todos nós. Nós não podemos captar, nós não podemos apreender a grandeza de Deus. Depois o catecismo fala que esse mesmo Deus de ternura, de compaixão, ele é verdade e amor. Ele é verdade. Só Ele pode dar a conhecer o verdadeiro sentido das coisas criadas. Porque Deus, como Ele é único, Ele criou todas as coisas. Ele é a verdade, então
nós só poderemos conhecer o sentido verdadeiro de todas as coisas quando nós seguimos esse Deus, quando nós o conhecemos. Jesus mesmo no Evangelho vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Se nós queremos compreender este mundo, se nós queremos compreender o início da nossa história, o início da história deste mundo, se nós quisermos compreender para onde nós caminhamos, o que será daqui para frente, e compreender a nossa vida hoje, nós precisamos conhecer o Evangelho. Porque conhecendo o Evangelho nós conheceremos Jesus, e Jesus é Deus, e Jesus é a verdade sobre todas as coisas criadas. Por isso que este mundo odeia tanto a igreja, porque este mundo quer distorcer a verdade. Quando, por exemplo, um católico defende a família e diz: família é o marido, uma esposa com seus filhos, este mundo vai olhar para a igreja, vai odiar a igreja, vai dizer: não, família não é isso. Não, isso é um preconceito, isso é um apego ao patriarcado, porque não, a família não é isso. Não, mas a família é isso, foi assim que Deus criou. É a verdade. Quando depois a igreja vai combater, por exemplo, a ideologia de gênero, quando alguém acorda num dia e diz assim: eu não sou mais homem, agora eu sou um cachorro, agora eu sou uma mulher, agora eu sou uma criança. Vocês sabem que hoje, infelizmente, toda essa loucura no mundo existe. O mundo está de ponta cabeça porque as pessoas se afastaram da verdade. Como dizia um grande escritor, Chesterton, ele dizia: vai chegar um dia em que nós teremos que provar para as pessoas que a grama é verde. E nós já estamos nesse tempo, já passamos desse tempo. Hoje as pessoas dizem: não existe uma verdade. A verdade é relativa. Mas o Papa Bento XVI vai dizer: não, um cristão nunca vai poder dizer que a verdade é relativa. A verdade nós conhecemos. A verdade se revelou. A verdade se fez carne. A verdade falou a nós. A verdade mostrou o caminho que nós devemos seguir. E a verdade é Jesus. Então, para um católico, para um cristão, essa história de que a verdade é relativa, ela não existe. Porque se a verdade for relativa, nada neste mundo tem sentido. E para nós, este mundo tem sentido. Porque este mundo foi criado maravilhosamente por nosso Deus, por esse Deus único, por esse Deus que é amor. Ok? Então nós não podemos entrar nessa, não. Deus é verdade. Ao mesmo tempo, esse Deus que é verdade, ele é amor. Né? Isaías, lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 54, versículo 10, nós lemos: podem os montes mudar de lugar e as colinas abalar-se, mas o meu amor não mudará. Olha que lindo isso. Deus é amor, vai nos dizer São João. O mundo pode mudar, as estações podem mudar, o homem pode mudar o seu pensamento, o homem pode de bom se tornar mal, de mal se tornar bom, nós podemos mudar as nossas concepções, mudar. O mundo passa, mas o amor de Deus permanece inabalável. Deus não muda, Deus é sempre amor. Deus sempre será amor. E isso é maravilhoso porque nós conseguimos nos libertar das nossas imagens erradas de Deus. Então, muitas vezes, muitas pessoas têm medo de se aproximar de Deus porque têm uma ideia errada de Deus, acha que Deus ele é condenador. Muito pelo contrário, Deus não nos condena. Jesus mesmo falou: eu não condeno ninguém. Nós é que optamos por um caminho ou por outro. Deus continua nos amando. O mesmo Jesus vai falar: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam. Ou seja, independente se a pessoa te fez o mal, continua fazendo bem para ela. Ama essa pessoa, porque o Pai do céu, ele faz o sol brilhar para os bons e para os maus. Ele faz a chuva cair no terreno das pessoas boas e das pessoas más. Deus dá sempre o alimento para todos. Deus dá sempre o seu amor a todos. Deus é amor para todos. Então, esse é o Deus em que nós acreditamos. Quando nós dizemos creio em Deus, creio em um só Deus, nós estamos professando tudo isso. É muita coisa que nós acreditamos. Nós acreditamos num Deus de amor, num Deus verdadeiro, num Deus de misericórdia, de ternura, de compaixão.
num Deus que é único, num Deus que revelou o seu nome, num Deus que é misericórdia, num Deus que não muda. E por fim, o Catecismo da Igreja vai trazer para nós quais são as consequências de crer, portanto, num Deus único, num único Deus. Primeiro, significa reconhecer a sua grandeza e majestade. Quando nós dizemos eu creio em um só Deus, eu estou dizendo que Deus é infinitamente superior a tudo o que eu posso compreender. Deus é eterno, Deus é majestoso, Deus é grandioso, Ele é enorme. Eu não posso apreender Deus, porque Ele é muito grande. Também nos convida a uma atitude de ação de graças. Nós devemos viver em ação de graças, porque tudo nós recebemos dele e, portanto, nós temos que ser gratos. Por exemplo, você deu a você mesmo a sua voz, você deu a você mesmo a sua vida, foi você quem se criou, foi você quem deu a você mesmo os olhos que você tem, a boca que você tem, a família que você tem. Não, tudo nós recebemos dele. Dele tudo recebemos. Nós apenas recebemos. E, portanto, nós temos apenas que ser gratos a ele. Nada foi dado por nós mesmos, a nós mesmos. Tudo veio de Deus. Também, quando nós cremos em um só Deus que criou o céu e a terra, nós reconhecemos a dignidade de cada ser humano. Todo ser humano tem a mesma origem, a origem nesse Deus que é amor, que é bondade. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, nós temos que respeitar o nosso irmão, respeitar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós temos que amar os nossos irmãos como a nós mesmos, porque eles são como nós, eles são a mesma coisa que nós, eles têm a mesma essência. Nós temos que nos colocar no lugar dos nossos irmãos e amar e respeitar cada ser humano como se fosse a nossa própria vida. Também reconhecer a Deus como um Deus único e verdadeiro significa que nós usaremos corretamente as coisas que Ele criou. Tudo que Ele criou tem uma ordem, tudo que Ele criou tem uma função. E nós, reconhecendo esse Deus Criador, nós entendemos que há uma ordem na criação. E, portanto, nós saberemos reconhecer, compreender esta ordem e respeitar esta ordem. Por fim, crer em um só Deus significa confiar nele plenamente. Ter plena confiança de que Ele está no comando da nossa vida, de que Ele sabe por que nos criou, Ele sabe por que te criou, Ele sabe por que te colocou neste mundo, Ele te deu uma missão, Ele me deu uma missão e Ele está no comando de tudo, ainda que nós passemos por tribulações, por tentações, por provas, Deus estará sempre conosco. Amém? Aqui nós encerramos o nosso estudo do Catecismo, apenas nesse primeiro artigo, nesse primeiro parágrafo que diz: creio em um só Deus. Eu agradeço a você que assistiu até o fim este vídeo, compartilhe esta mensagem e nós nos vemos no próximo encontro. Como nós combinamos, toda sexta-feira será postado um vídeo. Se eu tiver mais tempo, eu tento postar um outro vídeo e aviso vocês. Mas fica combinado que toda sexta-feira nós postaremos um vídeo aqui. Amém? Que nós possamos então viver esta fé, colocar em prática tudo aquilo que nós ouvimos hoje, entrar em comunhão mais profunda com esse Deus que nos ama, que quer o nosso bem e que tem uma missão para cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus. Até o nosso próximo encontro.